Antes da gente dar início, então, à reflexão da palavra que Deus nos traz na noite de hoje, eu quero fazer uma breve menção ao Dia das Mulheres. Mulheres fortes, mulheres de fé, servas do Senhor. Feliz Dia da Mulher. De manhã a gente brincou, o pastor falou que hoje é Dia das Mulheres, então os outros 364 dias é dos homens. Mas a diferença é que a mulher ganha presente, viu, maridos? Então, quem ainda não providenciou, dá tempo ainda de levar a mulher comer uma pizza hoje, dar uma lembrancinha, para honrar e celebrar a vida dessas que edificam o nosso lar. A Bíblia nos ensina que homens e mulheres foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus fala que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E isso significa o quê? Significa que a dignidade e o valor de nós mulheres não está medido na cultura em que vivemos, no que fazemos, nas coisas que temos, mas no Deus que nos criou. É Ele que dá valor a nós, é Ele que nos dá propósito de vida, é tudo sobre Ele. A dignidade da mulher nasce de quando nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus. E ao longo das Escrituras a gente vê relatos de várias mulheres que exerceram um papel importante na história do povo de Deus. Mulheres que não buscavam protagonismo, mas que eram fiéis. Mulheres que exerceram a fé. Mulheres batalhadoras que estavam vivendo o propósito de Deus. Hoje, nesse Dia das Mulheres, a palavra vai nos conduzir a essa nova série. Essa nova série que a gente fala sobre as cenas que aconteceram no Gólgota, no lugar da caveira. E nós vamos ver que algumas mulheres, em algum dos momentos mais decisivos da história da redenção, elas estavam lá. A gente inicia hoje, então, essa série, Cenas do Gólgota. Durante todo esse tempo que vai anteceder a Páscoa, nós vamos falar sobre esse lugar que teve vários acontecimentos acerca da cruz de Jesus, da crucificação do Messias, do lugar onde que houve o sacrifício vivo, no lugar que teve redenção. E muitas vezes, quando a gente pensa na crucificação, a gente erroneamente pensa na crucificação como se fosse um fato isolado, como se fosse um acontecimento que aconteceu por si só. A gente pensa assim com reverência, pensando no sacrifício de Cristo, pensando no sofrimento de Jesus, nas últimas palavras que Ele pronunciou. Todas essas palavras, essas 7 frases, como o pastor falou, que nos lembram da seriedade da cruz, nos lembram da profundidade do sacrifício vivo. Elas nos lembram que não foi de graça, foi pela graça. E ao redor daquele momento, a gente vê que a crucificação não estava acontecendo no cenário vazio. Ao redor estavam acontecendo muitas cenas e sobre elas nós vamos falar. Havia pessoas diferentes, reagindo de maneiras diferentes, acontecimentos sobrenaturais acontecendo, corações sendo revelados diante da cruz. O Gólgota, ele não foi apenas um lugar onde Jesus morreu. Ele foi um lugar onde Jesus foi crucificado, um cenário cheio de acontecimentos, cheio de pessoas. Lá no Evangelho de Mateus, a gente vai falar sobre ele hoje, o Evangelho de Mateus, fala o que no versículo 33? Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer
lugar da caveira. Todos os evangelhos relatam esse lugar para onde Cristo foi. O Gólgota, em hebraico, significa Calvário, lugar da caveira. Porque lá os mortos não podiam ser enterrados, então havia muitas caveiras ali. Era um lugar de podridão. Era um lugar de vergonha. Era um lugar onde os criminosos estavam. O monte, fora de Jerusalém, onde os romanos executavam os piores criminosos. Havia dor, havia vergonha, havia podridão, havia morte lá. Mas foi exatamente ali, no Gólgota, que aconteceu o evento mais importante da história da redenção. Ali, Cristo carregou os pecados da humanidade. Ali, Deus entregou a sua vida por nós. Nós que não somos nada além de meros pecadores. No Gólgota, a justiça e a graça divina se encontraram. E quando a gente lê os relatos, em todos os evangelhos são relatados esses momentos, a gente vê várias cenas. Ou não vê, né? A gente não vê ali os discípulos, por exemplo. Porque a maioria deles fugiram. Diante do medo, diante da frustração de ver aquele por quem eles tinham largado tudo, família, amigos, a casa, ver ele ali, o Messias que tinha dado esperança para eles, ele estava ali agora, humanamente vendo, derrotado. Então, a gente não vê os discípulos ali, mas a gente vê ali os soldados romanos, que executaram a crucificação como se fosse uma tarefa do cotidiano deles, como se não fosse nada demais. A gente vê ali naquela cena também, 2 homens crucificados ao lado de Jesus. 2 homens com a mesma sentença, mas com a reação totalmente diferente, uma da outra. A gente vê a multidão que observava de longe. Alguns curiosos, outros sentindo a dor de ver aquele que eles tanto amavam na cruz. E outros que zombavam de Cristo. Tu não és Cristo? Eles zombavam de Jesus, zombavam da cruz. Ali também havia o centurião, o comandante do exército, que vendo todos aqueles fatos acontecendo, ele declara: verdadeiramente, aquele era o Filho de Deus. E não apenas as pessoas reagiram à cruz, mas toda a criação reagiu, porque as trevas cobriram os céus, a terra tremeu, as rochas se partiram, o véu se rasgou. E havia no centro de tudo isso, o mais importante, o próprio Cristo na cruz, cumprindo as Escrituras e realizando a obra da nossa redenção. Muitas cenas estavam acontecendo ali. Mas hoje, dando início à nossa série, nós vamos falar de uma dessas cenas. Uma cena que é um pouquinho mais silenciosa. Que às vezes, ao ler as Escrituras, a gente passa batido e nem percebe que ela está lá. A gente vai falar nesse contexto, onde o testemunho das mulheres não era válido, onde as mulheres eram invisíveis, que elas não tinham validade no contexto jurídico. Nós vamos falar que no momento em que muitos haviam ido embora, a Bíblia relata sobre essas mulheres que permaneceram aos pés da cruz. O texto base de hoje que nós vamos falar está em Evangelho de Mateus. Então, abram suas Bíblias em Mateus 27, versículo 55. Todos os evangelhos relatam esse momento
mas nós vamos usar Mateus como texto base hoje. Os evangelhos, eles dão nome a algumas mulheres que estavam ali. Maria, mãe de Jesus, a mulher de Clopas, a Maria Madalena. Mas Mateus, no versículo 55, ele começa como? Muitas mulheres estavam ali, observando. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia, servindo-o. Então, Mateus, ele relata que muitas mulheres estavam ali. Mulheres que haviam seguido e servido Jesus durante o ministério dele. Mulheres que o serviam e que agora, mesmo na dor, elas continuavam ali, honrando aquele que tanto o amavam. A cruz, ela revela muitas coisas. Ela revela o coração humano. Ela revela o nosso pecado. Ela revela a justiça de Deus. Ela mostra o coração de quem segue a Cristo. Porque diante da cruz, todos nós reagimos de maneiras diferentes. Alguns zombam. Alguns apenas são espectadores. Alguns tratam como se fosse uma coisa qualquer. Alguns fogem. Mas Mateus registra esse texto lindo falando que muitas mulheres estavam ali. E isso nos leva a esse questionamento mais importante. Por que que elas permaneceram? Os discípulos que estavam ao lado de Cristo fugiram. A multidão, a maioria zombava da cruz. Os soldados tratavam aquilo como se nada fosse. Então, por quê? Por que que essas mulheres permaneceram? O que fez com que elas continuassem nos pés da cruz? Um lugar de vergonha, um lugar de sofrimento, um lugar que era vergonhoso se estar. O que que havia de diferente no coração dessas mulheres, quando tantos outros foram embora? Talvez a gente lendo esse texto no contexto de hoje, facilmente a gente pende para o lado de um discurso feminista, falando que as mulheres ficam, as mulheres são empoderadas. Porque diante de um diagnóstico de uma doença de um filho, é a mulher que fica. Quando o pai e a mãe ficam doentes, é a mulher que cuida. Quando o casamento entra em crise, é a mulher que ora e dobra o joelho no chão. Mas não é isso que a Bíblia relata. A Bíblia sempre dá uma explicação mais profunda para nós. A Bíblia, ela não nos ensina que as mulheres têm que ser empoderadas. Porque quando a gente compra esse discurso, a caminhada fica pesada. O fardo fica difícil de carregar. E o jugo que era para ser suave, nos arrasta na vida. Então, o que que justifica essas mulheres terem permanecido? A Bíblia nos conduz falando que ninguém tem força suficiente. Por sua própria força, elas não ficariam. O Evangelho nos ensina que se dependesse de nós, nenhum de nós ficaria aos pés da cruz. Lá em Jeremias 17:9, a palavra fala o quê? Que o coração é enganoso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Quem é capaz de compreendê-lo? Por isso a Bíblia apresenta outra explicação. Essas mulheres permaneceram ali, não porque eram naturalmente fortes, mas porque em algum momento elas foram atingidas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma graça irresistível, uma graça imerecida, que abundou o coração dessas mulheres. Essa graça que quando somos tocados tem o poder de nos transformar, de nos restaurar e de nos sustentar na caminhada com Cristo. É isso que a gente começa a perceber nessa cena.
Se você veio aqui no John Knox, você aprendeu um pouquinho disso. Sobre como a obra da salvação começa com a graça. Nós somos salvos mediante a graça de Deus, porque nós não temos força para nos salvar com a nossa força, com o nosso desejo, porque a nossa alma é caída. Tudo que há de bom em nós, não vem de nós, vem de Cristo, vem do Espírito Santo. Essa graça, essa mesma graça, que ela inicia a obra da salvação, ela também sustenta a obra até o fim. E é por isso que na teologia reformada a gente fala da perseverança dos santos. Isso não significa que nós, cristãos, somos mais fortes diante de situações de dor, diante de situações de luta. Significa que a gente tem um Deus que nos atrai pela graça, e que essa graça nos sustenta nos momentos de dor e angústia, amém? Significa que Deus persevera e preserva aquele que Ele mesmo salvou. A segurança não está na força da fé do discípulo. A fidelidade, ela está em Deus, porque Ele é fiel. Deus é fiel. A Escritura nos lembra disso, lá no Evangelho de João 6,37, ele fala o quê? Que todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. O Evangelho de João continua falando lá no capítulo 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, Jesus fala. Jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. João Calvino sintetiza muito bem isso, falando que a perseverança dos fiéis não depende da sua própria força, mas da preservação de Deus. O que a gente vê nessa cena do Gólgota é que essas mulheres não permaneceram porque eram naturalmente fortes, mas porque a graça, essa graça irresistível, essa graça que não merecemos, as alcançou em algum momento, as tocou, as transformou e também as sustentou até ali. Porque quando a gente é verdadeiramente alcançado pela graça de Cristo, a gente pode até passar por esses momentos, momentos de cruz, momentos que diante da gente a gente vê dor, a gente vê confusão, a gente vê medo, momentos que vêm a nós de forma inesperada. E ficamos ali, diante desses momentos. Mas quem é realmente atingido pela graça, não abandona o Senhor. Porque o Senhor nos transforma. A gente não consegue abandonar Cristo, mesmo nos momentos de dor. A outra coisa que a palavra vem nos revelar hoje é que além de ajudar a permanecer na dor, essas mulheres permaneceram ali, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Porque quando a gente lê as Escrituras, no momento do Gólgota, nesse momento aí de profunda tristeza, a gente já sabe o que vem depois, né? A gente sabe que a ressurreição vem, mas elas não sabiam. Elas estavam vendo aquele que elas mais amavam, que elas tinham depositado todas as expectativas da vida dela. Elas viram ele ali. E mesmo nesse momento de dúvida, sem saber muito bem o que estava acontecendo, sem ver luz no fim do túnel, elas permaneceram. Mesmo quando, do ponto de vista humano, tudo parecia perdido. Porque a fé verdadeira, ela não permanece apenas quando a gente está entendendo o que está acontecendo. Ela permanece porque ela foi sustentada pela graça de Deus. Do ponto de vista humano, era o fim, a sexta-feira era o fim. Aquele que de repente curava os enfermos, de repente estava ferido. Aquele que libertava cativos estava preso. Aquele cuja
A esperança tinha sido espalhada para muitos, estava sendo agora executado por todos. O Messias prometido, aparentemente, tinha sido derrotado. O silêncio desse lugar deve ter sido tão pesado, deve ter sido avassalador, deve ter sido ensurdecedor. A cruz realmente parecia o fim. Mas aquelas mulheres permaneceram. Mesmo na dor, mesmo sem entender, mesmo sem resposta. O que nos faz lembrar que muitas vezes a gente precisa aprender a permanecer nas sextas-feiras da nossa vida. Momentos que a gente não entende muito bem do porquê que está acontecendo. Diagnóstico que não tem cura. Sentença que não tem recurso. A gente não entende, não tem resposta, não vê luz no túnel. E a gente acha que não tem saída, que é só com a gente. Momentos em que a gente faz tudo certo. A gente ora, a gente serve, a gente jejua, a gente se conecta com Deus. Mas mesmo assim, a resposta que temos é o silêncio. Por isso que é tão importante a gente ler o nosso manual de vida. Para a gente ver que a gente não está sozinho. Na trajetória do povo de Deus, a gente vê que várias pessoas passaram por esses momentos de luta. Lá no livro de Salmos, os salmistas também clamavam a Deus. Lá no Salmo 13:1, fala assim: até quando, Senhor? Sempre vai esquecer de mim? Para sempre o Senhor vai esquecer de mim? O outro salmista fala também no Salmo 42:3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. E às vezes as pessoas me perguntam: onde está o seu Deus? Quando a gente passa por esses momentos de deserto, quando a gente passa por isso e as pessoas sabem da nossa fé, às vezes é essa pergunta que fazem para nós, e essa pergunta machuca profundamente. Onde está seu Deus? E você não sabe responder. A gente não entende. A gente não espera. Mas o que Deus quer de nós é que a gente permaneça. Há algo nessas mulheres ainda não sabiam naquele momento, que a sexta-feira não seria o fim. Mas o que a gente sabe, o que a palavra nos diz, é que esse Deus que sustenta essas mulheres na sexta-feira de dor, é o mesmo Deus que dá a alegria do domingo da ressurreição. É um Deus que nos sustenta, que sustenta seus filhos na caminhada, que sustenta seus filhos em meio à dor, em meio à angústia. O salmista também nos lembra disso. Lá no Salmo 30 ele fala o quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essas mulheres ainda não sabiam, mas aquele domingo estava chegando. E olha só que interessante. A palavra nos relata que algumas dessas mulheres que permaneceram na cruz, algumas delas foram as primeiras a receber a notícia da ressurreição. Foram elas que foram as primeiras testemunhas da vitória. Aquelas que permaneceram na dor, firmes, aos pés da cruz, foram também as primeiras a receber o anúncio daquele que morreu para nos salvar. Aquele que da morte tirou vida. Elas estavam lá também porque Deus honra aqueles que permanecem com Ele. E isso não é um pequeno detalhe. Isso não é uma coisa que tem que passar desapercebida, é um princípio espiritual profundo. Porque Deus nos vê, Deus enxerga você.
Deus está te vendo. Você não passa desapercebido aos olhos de Deus. E Deus te honra. A vida cristã é vivida assim. Não apenas de domingos de vitória, mas ela passa também pelos momentos de sexta-feira da cruz. O que a gente também tem que viver e relembrar é que a gente é sim fraco, que a gente sente dor, que a gente às vezes tem dúvidas, mas o que a gente não pode é duvidar desse Deus que é fiel, desse Deus que tem poder de nos curar, desse Deus que tem poder de libertar, desse Deus que transforma a morte em vida. Ele nos sustenta a caminhada. E essa caminhada, essa graça que chamou essas mulheres, é a mesma graça que nos sustenta nos dias de hoje. Talvez no dia de hoje você esteja passando por isso. Um momento de luta, um momento de deserto, um momento de aflição. Mas a sexta-feira não é o final da tua história. O Deus que sustenta seus filhos na cruz é o Deus que traz ressurreição. Essa cena nos ensina muito. E olha só que interessante. E isso serve para a defesa da nossa fé. Como é importante os evangelhos terem relatado como testemunha ocular as mulheres. Por quê? Quando eles perguntam para a gente, mas você acredita nisso aqui? Você acredita que a Bíblia é de verdade? Não é uma historinha contada por homens? Você vai responder isso aqui. Naquele tempo, o testemunho feminino não era considerado válido. As mulheres não eram consideradas testemunhas. Elas eram personagens invisíveis na história. Elas estavam à margem, elas estavam à parte do contexto. Então, se fosse para ter validade de testemunho, os evangelhos não colocariam as mulheres como testemunhas oculares da morte e da ressurreição de Cristo. Elas não eram as primeiras escolhas quando alguém queria estabelecer esse testemunho confiável. Mas como a gente bem sabe, o nosso Deus, Ele frequentemente caminha em direção oposta ao que a sociedade vive. E conforme Paulo diz na carta aos Coríntios, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Ele escolhe o fraco para confundir o forte. E enquanto muitos homens tinham fugido, enquanto muitas pessoas zombavam do nosso Deus, Deus permitiu que algumas mulheres permanecessem aos pés da cruz. E mais do que isso, Ele permitiu que essas mesmas mulheres, no domingo da manhã, recebessem o anúncio da ressurreição. E o anúncio do anjo para elas foi o quê? Não temas, não tenha medo. Eu sei que você veio buscar aqui essa manhã, eu sei que você veio buscar um Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. E isso revela o quê? Revela que a cruz, ela mostra quem somos, pobres pecadores. Nada somos. Mas a ressurreição, ela revela quem Deus é. Um Deus todo-poderoso. Um Deus que tem poder de transformar morte em vida. Um Deus que nos completa de uma maneira que ninguém e nada pode completar. Um Deus que nos achega com a tua graça. Um Deus que nos sustenta em momentos de dor, em momentos de angústia. Esse é o nosso Deus. O que torna tão especial essa mensagem das mulheres aos pés da cruz no Dia das Mulheres, é a gente parar de se espelhar em modelos deste mundo. O seu Naor colocou uma frase bonita hoje no grupo de liderança. Ser mulher não me torna um cristão diferente,
Mas ser cristã me torna uma mulher diferente. Que nós possamos ser pessoas diferentes nesse mundo. Pessoas que servem a Jesus. Pessoas que seguem Jesus. Pessoas que permanecem com Jesus. Pessoas que testemunham o nosso Cristo vivo, assim como essas mulheres testemunharam. Não buscando protagonismo, mas porque fomos alcançados misericordiamente pela graça, e essa graça que nos sustenta. Por isso essa mensagem não é apenas para as mulheres. É uma mensagem sobre quem segue a Jesus. A pergunta que fica para a gente se questionar é: onde a gente vai estar quando a cruz aparecer diante de nós? Será que no momento de luta, no primeiro obstáculo que aparecer, a gente vai fugir? Será que a gente vai ficar como se nada fosse? Como se a gente não tivesse um Deus que nos sustentasse? Ou será que, como centurião, a gente declara que verdadeiramente é filhos de Deus? Como essas mulheres que permaneceram com Jesus. A vida cristã, ela não é feita apenas de domingos de ressurreição. A vida cristã não é feita apenas de vitórias. Ela passa por essas sextas-feiras da cruz. Momentos que a gente não entende muito bem. O porquê que a gente recebeu um diagnóstico. Por que o sonho não se concretiza? Por que tanta luta nessa vida? Mas o que Deus pede na noite de hoje é que a gente apenas permaneça. Permaneça com Ele. E porque aqueles que permanecem na sexta-feira da cruz vão experimentar a alegria da ressurreição. Amém? A cruz revela quem somos. Mas a ressurreição revela quem Deus é. E diante dessa cena do Evangelho de hoje, diante de tudo que foi falado aqui, eu quero convidar a igreja a fazer os 3 movimentos que a gente está acostumado a fazer. Ouvir, refletir e agir. Então, primeiro, ouça o que a cruz tem para revelar para você. Ouça o que essa cena do Gólgota revela no seu coração. Enquanto os muitos foram embora, essas mulheres permaneceram. Mas não porque eram naturalmente fortes, e sim porque haviam sido alcançadas pela graça. O que nos leva a uma verdade mais profunda, que a graça que salva também é a graça que nos sustenta. Deus não apenas chama seus filhos, Ele os preserva, Ele os sustenta, Ele os mantém firmes nas sextas-feiras da vida. Segundo, reflita sobre o que significa permanecer em Cristo, quando a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Aquelas mulheres, elas permaneceram ali, sem saber que o domingo vinha chegando. Sem enxergar que pela manhã viria a ressurreição. Talvez alguns de nós estejamos vivendo momentos assim. Momentos de silêncio. Momentos de espera. Momentos que a gente precisa aprender que a fé precisa permanecer. Mas o Evangelho nos lembra: a sexta-feira não é o final da história. O Deus que nos sustenta na cruz é o Deus que traz ressurreição. Então vamos agir, decidindo ficar, decidindo permanecer com Jesus,
mesmo quando a gente não entenda, mesmo quando a gente não vê luz no túnel, mesmo quando a cruz aparecer diante de nós, porque a verdadeira fé não deixa Jesus no meio do caminho, ela permanece. Não porque somos fortes, não porque somos empoderados, mas porque a graça de Deus nos sustenta. Vamos levar isso para casa. Que a cruz revela quem somos, mas a ressurreição revela quem Deus é. E nós, que temos a coragem de permanecer na sexta-feira da cruz, nós vamos sim experimentar a alegria da ressurreição. Amém, igreja? Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês consigam levar essa palavra no coração de vocês. Sintam-se abençoados e façam a vida de alguém ser abençoada. Espalhe a palavra de Deus. Há tempo ainda até a Páscoa, leia um dos evangelhos. Alimente a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus. É ela que traz revigor, ela que traz alívio aos nossos corações. Deus tem o poder de curar, de transformar, de restaurar, e nós cremos nesse Deus maravilhoso. Ele está conosco. Convido a igreja a ficar de pé para louvar e adorar o nosso Deus. Obrigado, Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite de estarmos juntos com outros irmãos. Em especial, quando ouvimos a Tua palavra, onde as cenas do Gólgota nos trouxeram essa primeira cena, a cena onde as mulheres permaneceram. Assim como elas nos ensinaram, assim como elas permaneceram, elas foram alcançadas e vestidas pela Tua graça. Que assim seja na vida de todas as mulheres que estão aqui com a gente nessa noite. Que elas possam voltar para casa revestida do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor, para que então elas sejam instrumentos do Teu Espírito Santo, por onde o Senhor as conduzirem. Quer seja no papel de esposa, quer seja no papel de mulher, quer seja no papel de mãe, quer seja no papel de filha, quer seja no papel de empregada, quer seja no papel de patroa, qualquer que seja, que elas sejam instrumentos do Senhor, por onde o Senhor as conduzir. Por isso, Pai, nos dê graça mais uma vez, para que a Tua palavra, chegando ao nosso coração, encontre solo fértil, morada e prática. Que a nossa oração seja apenas uma palavra, mas seja atitudes das quais queremos viver e obedecer para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado pelos Teus servos que aqui estão. Obrigado pela Tua igreja que se reúne neste lugar. Que sejamos uma igreja viva e em movimento, para olhar para fora e assistir as pessoas que precisam. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Leva-nos de volta para os nossos lares, em segurança, com cuidado e com carinho, mas acima de tudo, com a Tua presença, fortalecendo-nos e ajudando-nos mais uma semana que vamos enfrentar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado sobre nós. Obrigado pela esperança que o Senhor tem dado às nossas vidas. Hoje em especial, nosso querido Mateus aqui com a sua esposa, com o bebê, que vieram depois de um bom tempo. Que o Senhor os fortaleça, Pai. Mas também mais uma gravidinha, Pai, que nós ficamos sabendo esses dias. Que o Senhor abençoe a vida do Guilherme e da Tamara, que estão agora mais um casal grávido na nossa igreja. Mais uma vez, Pai, o Senhor nos encheu de esperança, de alegria, dando a herança do Senhor às nossas vidas. Por isso, sobre eles, sobre esses casais que estão engravidados, que estão aí nessa gestão, que o Senhor cuide, preserve. Alguns que já estão quase no final, a Mari, a Tayara e tantos outros, ó Pai, que o Senhor guarde, proteja eles. E esses que estão no início da jornada, que o Senhor os abençoe, para que a gestação seja para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, Senhor. Nos alegramos com os nossos irmãos. Para a Tua honra e para a Tua glória, oramos em nome de Jesus. Receber a bênção, queridos. Que a graça de Cristo Jesus, aquele que morreu por mim, por você, e subiu o Gólgota, para que você pudesse ter vida, te abençoe. Que o amor de Deus o Pai, aquele da qual te ama e enviou seu próprio Filho, para que você pudesse vê-lo no Gólgota, mas ali não acabasse a sua história, mas que você pudesse vê-lo ressuscitado, te abençoe.
Que o Espírito Santo de Deus, aquele que há de te fazer lembrar tudo aquilo que nós ouvimos hoje, há de edificar o teu coração, a tua vida, para que te instrua durante essa semana por onde estiveres, te abençoe. E assim sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus fazeres, sobre as tuas posses, especialmente sobre as mulheres, nesta noite recai a bênção de Deus Pai, e Deus Filho, e Deus Espírito Santo, hoje e por todo sempre. Amém.